Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Jim para mais um papo reto muito especial. É um papo reto que eu quero fazer uma homenagem, fazer um agrado e trazer para vocês um pouco de ciência produzida pelos meus orientandos de TCC este ano. Eu leciono em duas instituições de ensino superior e a prática da ciência no ensino superior, por mais que alguns achem que não vale a pena, que é questionável, mas o pensamento científico ele precisa ser explorado nesta fase da sua formação. As pessoas têm que entender minimamente como se constrói um projeto, como se faz uma coleta de dados, aprender a usar instrumentos, aprender a interpretar a estatística utilizada, os gráficos criados. E quando você se envolve num TCC, eu tenho certeza que esse aprendizado é muito mais significativo. E esse ano 2025, eu tive a grata surpresa de ter trabalhos muito bons, muito bacanas, com resultados muito relevantes. Claro que a gente sabe que a magnitude do resultado ela ainda não é tão grande como uma publicação internacional, um estudo de mestrado e doutorado, ou grupos de pesquisas consolidados, porque a gente está numa iniciação científica, né? Nosso N é pequeno, nossos procedimentos às vezes têm algumas limitações. Então, desde já digo assim, olha, nós temos dados que indicam algumas suspeitas de algumas coisas, né? Algumas com mais robustez, outras nem tanto, mas que pode nos dar já um caminho sobre algumas coisas em relação à ciência. E nós vamos ter 7 trabalhos bem variados e eu tenho certeza que tu vai curtir e que tu vai gostar. E olha só, e é importante, tá? Quero mandar um abração para os meus alunos, agradecer pela confiança deste ano, desse semestre. Foi intensa a coisa, a gente se pegou valendo, mas conseguimos produzir um material final de grande qualidade. Esse material, por hora, ainda não está publicado, vamos levar aí 1 ano, 2 para botar ele em algumas revistas aí do Brasil, quem sabe lá fora, mas por hora você já tem um spoiler aí dos principais resultados dessa galera, tá bom? Então, vem comigo começar de cara com o trabalho da minha querida Camila Contini. Tá aqui a Camila, junto com o professor Leonardo, a professora Suzy, que foram banca. Nós falamos sobre a influência do uso das redes sociais na formação da autoimagem de adultos jovens praticantes de treinamento de força. Pegamos a galera que fazia musculação, jovens de 18 a 36 anos, e aplicamos questionários que mediram quanta rede social as pessoas usavam e qual era o seu score de autoimagem. O que nós encontramos? Achamos uma correlação baixa entre o uso das redes sociais e a imagem corporal. Foi um R pequeno, 0,25, né, negativamente, mas foi significativo, mas mostrando que essa associação não é tão forte assim. Mais uso, pior autoimagem. Existe, mas não de forma tão consistente. Mas olha que interessante. 81,6% da nossa amostra não teve preocupação com a sua imagem corporal, 14,6% teve uma preocupação leve e 3,8% teve moderada ou grave a preocupação da imagem corporal. Ou seja, existe alguma coisa aí e a gente precisa monitorar isso para ver o que está acontecendo com essa galera dentro da academia. Ainda, mulheres, sujeitos mais jovens, obesos, as pessoas que têm como fim a academia os objetivos estéticos e com mais uso de rede social, apresentaram pior score no questionário BSQ, que é o que mede a autoimagem. Então existe um perfil aí, quando comparado com os demais perfis, existe um perfil que mostra uma tendência de ter uma autoimagem mais prejudicada. Não necessariamente tem todas essas características, mas sempre fazendo a comparação nos seus pares aí, tá bom? Camila, parabéns, sucesso para ti aí, que bacana, adorei orientar teu trabalho. Vamos adiante. Eduardo D'Artora, né? O Eduardo, né, junto com o professor Leonardo e a Alessandra, apresentou o seu trabalho falando sobre a avaliação do nível de conhecimento sobre atividade física em praticantes de academia. Pessoas que frequentavam a academia, saber se eles entendiam ou não sobre os benefícios do exercício, sobre questões gerais sobre conhecimento sobre o impacto do exercício, como controlar exercício e tudo mais. O que nós encontramos? Nós fizemos um questionário com 15 questões, onde o nível de acerto foi moderado, né? Somente 55%, a média de acerto foi de 55% das questões. Então, cara, ainda tem muita gente que não entende muito bem como é que é a lógica da coisa. Tudo bem, não são profissionais,
mas hoje em tempos de rede social, de conhecimento na internet, né, a gente até imaginou que esse score poderia ser um pouco melhor. Mulheres tiveram um resultado um pouquinho maior, né, acertaram 9,5 questões comparado aos homens 8,25. E ainda participantes mais jovens apresentaram um desempenho melhor do que os participantes mais velhos. Então, dentro desse cenário, eu acho que é importante, né? O conhecimento sobre uma área, ele é importante para as pessoas, não fazer o exercício simplesmente por fazer. Então, você que é profissional de educação física, oriente seus alunos, explique o conhecimento. Você que tem dúvida, peça ao seu professor, tá bom? Parabéns, Eduardo. Seguimos na luta aí. Olha lá, Vinícius Seco, nosso amigão aí, junto com o professor Rodrigo Rotter e o professor Leonardo, né? Fizemos uma banca legal, um trabalho bem apresentado. O Vinícius falou sobre a qualidade do atendimento em academias de musculação e o papel dos profissionais de educação física. Um trabalho legal, foi aplicado questionário aos participantes, né? E tentando entender um pouco como é que eles avaliavam a satisfação do atendimento que eles estavam nas academias, tá bom? O que nós encontramos, né? De forma geral, uma satisfação muito boa, né? 11% com uma satisfação muito alta, 73% alta satisfação e 12% uma satisfação moderada. Então, assim, ó, praticamente a gente teve pouquíssimos índices de insatisfação. A galera curte a academia, os trabalhos realizados nas academias têm sido legal, bacana, e a galera tem gostado do que está vivendo dentro das academias. Mas existe, né, sexo, idade, tamanho da academia e o preço investido da mensalidade não diferiram na avaliação. Quem paga mais, quem paga menos, homem, mulher, mais novo, mais velho, não teve diferença na avaliação, né? O nível de satisfação foi muito parecido. Mas teve uma variável que a satisfação mudou bastante. E eu sei que vai mexer um pouquinho com a galera aí na cadeira, mas vamos lá. Clientes que são atendidos por profissionais formados no ensino presencial relataram maior satisfação. Então, nós tivemos uma nota de 0 a 5, né? Ficou em 4,7 para o atendimento do profissional presencial, contra 3,89 do não presencial e outras formas de atendimento. É importante se diga. Nós tivemos profissionais, clientes atendidos por atleta, ex-atleta, por galera que é o proprietário e muitas vezes não é profissional de educação física, a galera que não tem um estudo de uma qualidade não tão boa às vezes, porque não investiu o seu tempo, porque o método não atendeu às suas necessidades, ou porque o método não funciona para isso. Né? Pensando num atendimento presencial, fazer uma formação não presencial pode gerar algumas incoerências. Então, é pano para manga, discussão para outro momento, mas um estudo muito bacana, mostrando como é que anda as academias aí da nossa região aí, e a galera, de forma geral, está bastante satisfeita. Parabéns, Vinícius, sucesso na tua carreira aí. Vamos lá, a nossa querida Júlia Strayer, né? Junto com o professor Rotter e o professor Capalonga, né? Que ele está ali na tela escondidinho, né? Fizemos via Meet. Nós fizemos um trabalho bastante robusto, né? Falando sobre a correlação entre a força dos músculos flexores plantares do tornozelo e a capacidade funcional em idosos do Vale do Taquari. Qual é que era a ideia, né? Nós encontramos um protocolo de teste de flexão plantar, né? Aquele de ficar na ponta do pé, em que a pessoa tinha que fazer um máximo de número de repetições num determinado tempo, numa amplitude controlada, e era um indicativo de força nesta musculatura, né? Encontramos 2 estudos que validaram o protocolo e nós queríamos ver até que ponto a capacidade funcional tinha relação com os níveis de força desse grupo muscular. O que nós encontramos, né? Primeiro, o perímetro da panturrilha teve uma associação com a massa corporal e IMC. Maior a panturrilha, maior a massa corporal e o IMC das pessoas. Um resultado bastante esperado que confirmou o que a literatura já tinha nos mostrado. Maiores valores antropométricos implicaram em piores scores funcionais. Isso é muito importante. Nós tivemos o teste Time Up and Go e o Senta-Levanta na cadeira com os idosos, né? Em que mostrou que as pessoas que tinham índices maiores de IMC acabaram tendo scores piores. Ou seja, mostrando a importância do controle da massa corporal para que a gente possa ter uma boa funcionalidade nessa etapa da vida. E o último dado, que foi bastante interessante, o nosso teste de repetições que a gente acabou usando, de flexão plantar,
não teve relação com a funcionalidade, né? Mostrando que essa musculatura, quem sabe, não tem uma associação tão importante com os testes que a gente fez. Pode ser que o nosso grupo era um grupo mais ativo, era um grupo que tinha uma situação melhor, quem sabe em outros estratos possa ter resultados diferentes. Júlia, parabéns para ti, foi um baita trabalho, um baita desafio, trabalho robusto com coletas experimentais que foi pano para manga, mas tu deu conta do recado. Parabéns aí para ti. Ainda, para fechar nossa galera aqui da Univates, né? Tivemos o nosso aluno Gustavo Franz, né? Falando sobre uma temática que sempre dá pano para manga, né? Na banca, o professor Roto e o professor Joselito, botei uma imagem dele aqui, Joselito que já nos acompanhou aqui na Univates várias vezes, um baita profissional que sempre nos acompanha, que a temática é sobre esteroides anabolizantes, e a gente falou sobre conhecimento e a percepção dos riscos associada ao uso de esteroides anabolizantes por praticantes de musculação. Como é que essa galera tá achando que as coisas estão acontecendo? A gente colocou a nossa pergunta lá no questionário se a pessoa fazia uso ou não. Então a gente sabe que questionário, né, principalmente questionário online, ele vai ter sempre um viés da pessoa querer negar ou não. Então, não só esse estudo aqui, como todos os demais, né, é um viés que é da pesquisa via questionário, mas que a gente que acredita que alguma coisa tem a ver aqui. Quais foram os resultados? Os resultados mostraram, olha só, gente, 99% dos participantes já ouviram falar sobre os esteroides anabolizantes androgênicos. Então, assim, ó, a galera sabe, né? É um ou outro que nunca ouviu falar, mas a galera sabe. O nosso N aí teve mais de 100 participantes, foi um N razoável, claro que deveria ser mais, mas a galera sabe do que está acontecendo. 98,3% reconhece os riscos à saúde. A galera sabe que faz mal. A galera sabe que tem risco à saúde. 10,2% relataram o uso atual ou já usaram. Isto é preocupante, né? Isto é preocupante, né? Essa métrica aqui é muito parecida com a métrica de outros estudos, que apresenta entre 8% e 15%. Então, assim, nós temos 10%, de cada 10, um está usando esteroides. E olha só outros dados interessantes. 33%, um terço demonstra alguma intenção de uso. Tem gente que vai usar de novo. Mesmo sabendo que faz mal, mesmo que conhece o que acontece, mesmo assim as pessoas têm interesse em fazer uso. E um terço, apenas um terço por receita médica. E aí eu faço uma pergunta que eu já fiz lá no meu vídeo recente que eu fiz do Dino, né? Como é que funciona essa treta aí? Veja bem, receita médica, mas a medicina, os médicos só estão autorizados a prescrever os esteroides em caso de doença. Fins estéticos não justifica a prescrição. Como é que eles fazem com receita médica? E aqueles que não fazem com receita médica, fazem como? Da onde vem a droga? Então temos um problema ético. Te sugiro, assiste o meu vídeo lá, pega meu vídeo lá e assiste um pouco lá, eu falo um pouco sobre nosso Mr. Olympia aí, que é de pensar sobre o assunto. Gustavo, parabéns, meu querido, tudo de bom para ti aí, foi um trabalhão do diabo, mas foi legal. Pena que nosso N ficou pequeno, mas olha, cara, ficou um baita no trabalho, um resultado muito importante de alerta para a sociedade, para a galera de academia. E ainda tive 2 trabalhos no Centro Universitário da Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, onde eu também leciono. Meu querido João Gabriel Cardoso, né? Junto com a minha banca Thalita, professor Roncada, onde a gente falou sobre a avaliação do perfil das repetições e cargas utilizadas no treinamento de força em praticantes de musculação com 50 ou mais anos. Cara, o que é isso aqui? Foi um estudo que a gente fez uma segunda etapa. Esse artigo, a gente já teve esse artigo publicado e eram grupos jovens. Agora a gente está com um grupo de pessoas com mais idade, 50 a mais. A gente pegou a galera, usou a carga que eles usavam e as repetições que eles usavam usualmente, né, que eles utilizavam no treinamento de forma usual, a gente registrou, pegou essa mesma carga e pediu para as pessoas fazerem o máximo de repetições que pudessem fazer. Depois disso, depois de 3, 4 dias, a gente fez um teste de 1RM e a gente viu qual era o percentual de carga utilizada. Olha o que nós encontramos. Nos membros inferiores se usa uma carga menor, 33,7%, comparado a 51, 56% nos membros superiores. Cara, na média, as pessoas usam 1/3 da carga máxima. A gente sabe que a força vem de cargas mais pesadas, estamos falando de 80%. A gente sabe que a hipertrofia a gente consegue fazendo repetições
séries mais longas, independente da carga. Mas aqui nós não tínhamos nem repetições máximas e nem uma carga pesada. Ou seja, nós tivemos sujeitos que fizeram 19 repetições máximas com a sua carga selecionada, nós tivemos sujeitos que fizeram 138 repetições. Então, existe um problema sério de seleção de carga aí. Mulheres e sujeitos mais velhos utilizam menor carga relativa. Ainda existe um grupo que ainda tem um prejuízo ainda maior na sua carga. E ainda, a maioria dos praticantes de musculação com 50 anos ou mais treina abaixo de 50% de um RM, que é considerado uma carga leve, uma carga moderada leve. Então, gente, a gente tem um problema aí de orientação. Essa galera tá indo para academia, tá fazendo treininho fofo. Nada contra o treino fofo, esporadicamente, planejado, organizado. Mas treinamento fofo, toda vez, ele fica nos seus resultados também aquém do que poderia. Tá bom? João, parabéns, sucesso para ti. Tenho certeza que tu vai fazer um baita trabalho aí na tua carreira. Torço muito por ti, tá bom? Um abraço. E para fechar, vamos lá, meu querido Samuel Scherer, né, cara? Muita resenha, eu e ele trocamos durante o semestre, durante esse ano. E junto com a banca, minha querida Thalita e o professor William, né? Duas pessoas que eu admiro pra caramba. Nós fizemos um desenvolvimento de um e-book, né? Nós queríamos fazer uma coisa diferente, nós fizemos um e-book com um manual de técnica de exercícios de musculação. Isso mesmo! Presta atenção aí, tu que gosta de exercício, tu que gosta de entender, fizemos um material de primeira linha, eu tenho certeza que vai dar muito resultado aqui. Prepara aí a galera, nós vamos estar oferecendo o curso, eu e o Samuel. Estamos com esse e-book, finalizando os detalhes para nós comercializar ele, tu vai ter um material de primeira linha. E o que a gente fez? Tá aqui a capinha dele, bonitinho. A gente pegou vários exercícios, né? A gente mostra toda a técnica de execução, grupos principais envolvidos, fala sobre as evidências científicas do que se sabe, discute um pouco sobre alguns mitos que estão relacionados, que não se sustentam, quais são as principais precauções que você deve ter, algumas observações adicionais. Então, um material muito completo, com um grande diferencial. Material científico, material com qualidade científica, né? Passou por revisão de bons profissionais e eu tenho certeza que ficou um material muito legal. Além do exercício básico, as suas variações, leg press, Smith e várias outras opções de exercício que estão ali disponíveis. Tá bom, gente? Então, isso aí foi o meu ano com essa gurizada aí, gente boa. Produzimos um material muito bom. Tá aí divulgado de antemão o spoiler para você saber o que aconteceu lá no nosso TCC. Agradeço aos meus queridos orientandos, agradeço pela confiança. Desculpe as broncas, mas vocês me conhecem, você sabe que a coisa tem que andar e nós andamos muito bem, tá bom? Valeu, galera! Brigadão, comenta aí, manda um oi para mim, compartilha com a galera. Vamos fazer esse vídeo chegar para a galera ter uma ideia do que acontece na ciência, nesses jovens cientistas aí. Valeu, um abraço!